Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe, as regiões da Itureia e Traconítide e Lisânias a Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar alguns instantes, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia, Santa Terezinha, já é o segundo domingo do Advento, está chegando o Natal, você nem nota, né? Hoje é dia 5, menos de 3 semanas, já é o Natal. Então, nós temos pouco tempo para nos preparar, mas ao mesmo tempo você tem confissão aqui todo dia, né? Só vir, confessar, só alertando que terça-feira eu vou celebrar na Aparecida, na festa de lá. E quarta-feira vai terminar o ano São José, eu vou celebrar na capela de São José. Então, aguardo vocês na quarta-feira lá na São José, porque vai terminar o ano. E por que não tem missa de manhã? Porque não é feriado, né? Eu fazia missa de manhã lá e à noite aqui, mas não é feriado, né? O Brasil não é mais um país católico como era antes. Nessas grandes festas não tinham trabalho, né? Era festa para a gente rezar, não é mais. Infelizmente eles tiraram tudo que foi, não vou dizer feriado, né? Porque também tem gente que no feriado, em vez de rezar, vai para a praia, né? Mas não é mais dia santo. É dia santo, só que é celebrado no domingo. Não vai ser na quarta-feira celebrada a Imaculada Conceição. Então, quarta-feira vai ter missa na São José. Quem vier para cá, reza o terço e comunga. Quem vier aqui na terça-feira, reza o terço e comunga. Não vai ficar sem comunhão. Se tiver confessado, né? Se não tiver nenhum problema, nenhum pecado mortal. Quem quiser ir na Aparecida terça-feira, eu vou estar lá. E quarta-feira na São José. Se não, faria missa aqui quarta-feira de manhã. Mas eu acho que vem pouca gente, né? Né? Estão trabalhando, né? Aí não vai dar para fazer, certo? Então, no 10º evangelho de hoje é Lucas, que é o ano dele. Esse ano, já começou o ano novo, para nós católicos, já expliquei. Nos domingos vai ser lido Lucas.
com algumas exceções, mas praticamente todo domingo, nesse ano que já começou, o Evangelho é de Lucas. Então eu aconselho você a ler o Evangelho de Lucas em casa, leia todinho, né? Vá acompanhando a leitura e vá preparando a leitura para o domingo, tá? Como é que começa o Evangelho hoje? No 15º ano do Império de Tibério César. Lucas está escrevendo uma história, está fazendo história aqui, parece não, é uma história mesmo. Está falando de que, numa data, 15º ano, falando de um império desse Tibério César. Quem era Tibério César? Imperador romano. Quando nosso Senhor nasceu, quem mandava no mundo não eram os Estados Unidos, nem a China, como hoje. Quem mandava no mundo era Roma. E o imperador, o nome dele, está aqui, Tibério César, era o imperador de Roma. Roma era o maior país que existia. Vinha lá da Inglaterra, descia pela França, pela Espanha, contornava a Europa todinha, pegava o Oriente Médio, Israel e até o Egito. Hoje não é nada, a Itália hoje é bem pequenininha, mas não era assim. Capital da Itália, Roma. Roma antes era um império muito grande, como hoje é os Estados Unidos, do lado de cá, e do lado de lá a China. Então esse Tibério César que mandava. Ele colocou um governador na Judéia. Ele dividiu o território de Nosso Senhor, que era no território grande, Judéia e o norte de Israel. Ele dividiu tudinho, esse imperador. Dividiu em quê? Judéia, Galileia, Itureia, Traconítide, está tudo escrito aqui, e Abilene. Olha o nome feio, também acho, mas era o nome deles, né? É como eles chamavam as coisas, tá certo? Judéia, o governador era Pôncio Pilatos, aquele que não teve coragem de salvar Nosso Senhor. Lavou as mãos, tá? Herodes era o administrador da Galileia, no norte, a Judéia no sul. Ele dividiu o território todinho. Quem é o imperador? Roma, tá certo? Então, na Judéia, ao sul, quem mandava? Pilatos. No norte, na Galileia, onde Jesus morava, quem mandava? Herodes. A cidade de Nazaré, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Caná, tudo na Galileia, no norte. Quem mandava lá? Herodes. Mandava assim, quem mandava o imperador. O imperador, se quisesse tirar o Herodes, tirava. Nessa região da Itureia e Traconítide, também no norte, quem mandava? Filipe. Quem era Filipe? Irmão do Herodes. Herodes tinha pegue a mulher do Filipe, estava em adultério. E João Batista vai dizer, isso é adultério, tu é um adúltero. Ele mandou prender João. Na verdade, quem mandou prender foi a mulher. E depois deu uma festa lá e cortaram a cabeça do João. Por quê? Porque falou a verdade. Seria bom que a gente falasse a verdade, não tivesse medo não. Mas, que vive no mundo, todo mundo com medo, né? Dizer a verdade diante dos governadores, dos imperadores, não tem que ter medo de nada não. Depois, ainda tem um tal de Lisânias, romano, que era administrador dessa Abilene, outro território. Então o que é que o imperador fez? Dividiu o território todinho, para ficar mais fácil de dominar. Dividiu. Aí botou aqui um governador, ali colocou um administrador, um acolá, dividiu tudo. Quem mandava era o imperador. Nosso Senhor, quando nasceu, era esse dito cujo aqui que mandava. Quem? Tibério César. Depois, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Esses que eu falei primeiro era a questão política, quem mandava na política. Depois tinha os dois que mandavam na questão religiosa. Quem eram? Anás e Caifás. Todo ano eles escolhiam, eles eram saduceus, sacerdotes. Os judeus todo ano escolhiam um sumo sacerdote, vamos dizer um papa, só que era todo ano. Desse ano aqui, no ano que Jesus foi condenado, o papa deles, o sumo sacerdote, era o Caifás. Mas quem mandava mesmo é o outro, tal do Anás, que era sogro do Caifás, tinha mais importância. Era sogro do Caifás, então por isso que fala dos dois. Era para falar só de um do Caifás, ele fala Anás e Caifás. O Anás era mais importante. Dois covardes,
Porque condenaram Nosso Senhor sem razão, sem motivo. Tá? Então ele fala aqui do imperador, de um governador e de 3 administradores, 5 políticos, de 2 sacerdotes. Nenhum presta. Até agora nenhum presta. Aí vai agora falar de João Batista. Olha que o imperador, ele tinha muito poder. Tinha poder de condenar à morte qualquer um aqui. Ele podia condenar à morte o Pilatos, se ele quisesse. Podia condenar à morte o Herodes. Tá? Foi então, começa a falar de João agora. Foi então que a palavra de Deus, é a palavra de Deus, foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. João Batista, ele era de uma família nobre, uma família sacerdotal. O pai dele era sacerdote também. Foi durante o período que ele estava no templo, lá no altar, que foi anunciado o nascimento de João. Era o pai dele, Zacarias. Então, não pense que João era assim. Não, ele vem de uma família nobre. Mas ele deixa tudo, se torna pobre e vai morar no deserto. Comer gafanhoto e tomar mel. Preste bem atenção. Um homem pobre que deixou a casa dele rica e foi para o deserto, se vestiu como um ermitão, um pobre mesmo, se alimentava do que tinha lá e começou a pregar o reino de Deus. Quem tinha mais poder desses homens tudinho? Era João ou os outros? Quem tinha mais poder? Era João, ou era o imperador, ou era Herodes, ou era Pilatos, ou era o sumo sacerdote? João, porque ele estava com a palavra de Deus. Então, ele não tinha medo de falar para o imperador, para o governador, para não sei o quê. Ele chegava para o rei e dizia: tu é um adúltero. Por quê? Porque é um homem de Deus. E um pobre. Hoje está precisando desses homens de Deus, que falam a verdade. Todo mundo tem medo de falar a verdade. Chega aí alguém, porque é governador, sei lá o quê, aí pronto, não diz nada. Fica tudo calado. Esse aqui não ficava calado não, João. Ele enfrentava os homens. Ah, se a gente tivesse a coragem de João. Não só para todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Falei de manhã na São José. Alguém que é casado de novo, ou casado não sei o quê, não está casado na igreja, ou casou na igreja, separou e casou de novo. Pode vir para uma missa e comungar? Pode. E por que aqui quando tem gente assim, que é governador, presidente, prefeito, o padre dá comunhão? Dá para entender? Porque não nega a comunhão? Não pode? Não pode, não pode. É porque é governador, e daí? É porque é presidente, e daí? O João chamava de adulto. Imagina negar a comunhão, negava na hora. Também falei de manhã lá, eu fui ordenado em 2001. Logo depois de ordenado, não vou dizer o nome porque está vivo ainda, o governador de um estado vizinho me chamou para celebrar o casamento da mulher que estava com ele. Só que não era casado na igreja. Celebrar o aniversário dela, não o casamento, o aniversário dela. Aí eu falei com o bispo: olha, eu vou e não vou dar comunhão para nenhum. Se ele quiser. E fui. No estado vizinho daqui. Cheguei, a primeira coisa que ele colocou foi um carro à disposição, né? Não podia nem botar o carro à disposição, porque é do governo do estado. Aí perguntou: quer ir para o shopping center? Não, quero ir para as favelas, conhecer. Como é? Eu quero conhecer as favelas daqui da cidade. Me leve, já já. Aí lá vai o carro do governador para as favelas. Depois, chegou o dia do aniversário da mulher dele. Na catedral de lá. Aí a imprensa todinha reunida, porque é o governador, né? Aí eu mandei chamar o governador e a mulher. Disse: olha,
Se vocês entrarem na fila da comunhão, eu vou negar. E aí a imprensa toda vai ver. Vocês que sabem. Falei a verdade, né? Ele podia ter ficado com raiva, né? Não, ele achou que foi bom. Disse, não, padre, a gente sabe, não pode não. Como é bom falar a verdade. Ou não é? Pois ele disse, padre, nós não vamos comungar não, quem sabe. Mas se eu fosse me acovardar lá na hora de todo mundo e dar a comunhão só para dizer que é governador, primeiro eu estava pecando. Depois, ia fazendo ele pecar também, ele e a mulher. Então fale a verdade. E não entrou na fila da comunhão. Se entrasse, não comungava, pronto. Não pode. Mas aí nega a comunhão para um pobre, agora o outro é governador, dá a comunhão, também não podendo comungar. Não pode, não pode. Pois então não tenha medo também não, tá? Se um determinado sujeito aqui do Brasil entrar nessa igreja para comungar, eu não vou dar. Pode pensar quem é, mas aqui mesmo não comunga. Eu não dou a comunhão, os ministros também não podem dar não. Bem, então, quando tudo isso aconteceu, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Agora vai a história do João. Ele foi para o deserto e era de família boa. Ele percorreu toda a região do Jordão, onde Nosso Senhor foi batizado. Ele vai batizar Nosso Senhor, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. E João batizava, só que ele não perdoava os pecados. Só quem tem autoridade de perdoar pecado é Nosso Senhor. E a Igreja Católica aqui, quando o padre batiza, ali é tirado o pecado original e depois a confissão. Mas ninguém tem autoridade. Ninguém. Só o padre, o bispo, o papa, só. Essa igreja aí tem não. Poder nenhum de perdoar pecado. Nem outra igreja tem não. Pois bem, esse João veio preparar o nascimento de Nosso Senhor. Ele veio preparar o povo para se converter. Por isso que essa leitura é colocada agora, porque Nosso Senhor está nascendo daqui a 20 dias. Então nós temos que nos prepararmos para o nascimento de Nosso Senhor. O padre em primeiro lugar, porque o primeiro aqui que vai ser julgado é o padre. Primeiro que você, Nosso Senhor voltando, primeira pessoa que ele vai me chamar para julgar é o padre. Antes do padre, o bispo. Antes do bispo, o papa. Começa pelo papa, o julgamento. Aí pega os bispos tudinho, pega os padres tudinho, depois é o povo de Deus. Aí imagina se eu tivesse dado a comunhão para o homem que não podia comungar só porque era governador. Que vergonha minha nessa hora, né? O que eu ia dizer? Então, o João preparava o povo para quê? Para o nascimento do Cristo. Na época ele nasceu primeiro de Jesus, nasceu 6 meses antes de Jesus, o João. Prepara o povo para o reino de Deus. Ele não era cristão. Só que hoje na Igreja Católica é preparação para o nascimento de Jesus. O João preparou o povo para se arrepender para um novo tempo que ia começar, que é o tempo de Nosso Senhor. E hoje a igreja prepara a gente para o Natal de Nosso Senhor, que também é um novo tempo. Não significa que é outro tempo, é um novo tempo. Na época dele, pouca gente se converteu. Hoje também, infelizmente. Mas continua sendo um período de preparação. O João nem conhecia de Jesus direito. Vai conhecer quando ele chega lá para ser batizado. Mas ele nem entende a missão de Nosso Senhor. Ele esperava um messianismo político, o João. E Jesus não é messias político, não. Mas ele preparou o povo. Através do perdão e da conversão. Sem saber, ele prepara o povo para se converter. Hoje a igreja prepara o povo para o nascimento de Jesus. E João não fez isso, não preparou o povo para o nascimento de Jesus, não, que Jesus já tinha nascido. Mas preparar o povo para o reino de Deus, através da conversão, da penitência. Reino de Deus que ele vai ver quando Nosso Senhor for batizado por ele. Como é esse perdão dos pecados que ele fala?
vida de penitência. Viver uma vida de penitência. É o que a gente poderia aproveitar nesse período. Fazer penitência. Melhor penitência que tem aqui na igreja, né? Venha rezar, venha confessar, comungar, a caridade. Mas também o jejum e a oração. Ajuda. Certamente a pessoa que já sofre muito, né? Não tem muito o que comer, vai jejuar o quê? Mas se já tem tudo, pode fazer um jejuzinho que ajuda. Jejum também de não pecar mais, se afastar do pecado. Porque a gente se prepara para o nascimento do nosso Senhor. Assim. E ele fez, está aqui também em Lucas, o que estava escrito no livro do profeta Isaías. Isaías que nasceu 500 anos antes de Nosso Senhor, escreveu sobre Nosso Senhor, escreveu sobre João Batista. O que ele escreveu? Esta é a voz daquele que grita no deserto. Quem estava gritando no deserto? João. Gritando o quê? Se convertam, se convertam, se convertam. Esse rei é adúltero. O João dizia a verdade, morreu por isso. Preparai o caminho do Senhor. Ele estava preparando o caminho do Senhor. O Senhor que ele não conhecia ainda. Mas ele preparou. E hoje está preparando também o Natal. Com isso que ele está dizendo para a gente se converter. Endireitai suas veredas. Vereda é um caminho todo torto. Quando o caminho está torto assim, olha, está mandando endireitar. Então, o que existe na nossa vida que está torto, meu filho, endireite, que nosso Senhor está chegando. Todo vale será aterrado. Lá na região de Israel, tinha uns vales muito grandes, que descia, subia, aí ele mandou aterrar tudinho para o povo passar, não ter dificuldade de passar. Esses vales assim, é uma vida cheia de pecado. É tudo simbólico aqui. Toda montanha e colina serão rebaixadas. Rebaixada por quê? Para o Senhor que vem. As passagens tortuosas ficarão retas. O que está torto vai ficar reto. Sentido figurado. Irmão, deixe o que está errado na sua vida. O Pai em primeiro lugar, né? Se tiver, né? Se prepare para Nosso Senhor, para a volta dele. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então, que a gente cuide de nos preparar, porque a qualquer momento Nosso Senhor volta. Eu não sei o dia, nem você, ninguém sabe, mas Ele volta. Se voltar hoje, imaginar que Nosso Senhor vem hoje, né? Antes de terminar a missa, Ele aparece. Ele falou que vem com as nuvens, todo mundo vai ver. Pois bem, se Ele viesse hoje, e quando vir, o que é sol, o que é dia, o que é noite se torna dia, o que é tudo uma coisa só, né? Se ele viesse hoje, nós estamos preparados para se encontrar com Nosso Senhor? E aí? Como é que está a nossa vida? Nós temos mesmo, podemos dizer, estou preparado. Pode vir perguntar o que quiser. Pois seria bom a gente pensar, porque ele vem a qualquer momento mesmo. Falei assim, mas pode vir, não sei se vem, mas pode vir. E se vier antes de Natal, eu estou preparado? Ou tem alguma coisa que eu ainda não confessei, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não é certo, não sei o quê. Pois pare, meu filho. Está mandando aqui, aplanar tudo. Consertar tudo? Pois conserte. Porque ele está chegando. E justamente porque eu não sei o dia, é que eu tenho que consertar. Porque se for hoje, e se eu não tiver consertado, ele vai perguntar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.